Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar aí mais uma vez a nossa live. Falar um pouco de CIF hoje com uma das pioneiras, a doutora Cristina Brasil. Conversar um pouquinho sobre isso. E também com a doutora Naísa. Nós vamos lançar aqui um curso gratuito de CIF, tá certo? Para nós profissionais do CREFIT 6, que eu recomendo aos terapeutas ocupacionais e aos fisioterapeutas a fazerem o curso e a gente ter aí esse futuro nas nossas mãos, né? Essa expertise, que é dar o diagnóstico, cifrar, colocar a CIF lá e também entender melhor essa ferramenta de mostrar a qualidade dos nossos atendimentos, não só a quantidade, né? E a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso, sobre atendimentos e sobre consultas também, tá certo? Então vamos lá, boa noite a todos, meus colegas do conselho, Érica. Então, vamos falar de CIF e o que é a CIF, né? Rapidinho, falando o que é a sigla. Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a história disso, com a pessoa que fez parte dessa história, que é a Cristina Brasil, nossa colega, a doutora Cristina Brasil, e que a gente participou juntos também, tive esse privilégio, lá no COFIT, de uma comissão, tá, da CIF nacional, criada pelo Conselho Federal, e a gente conseguiu alguns passos nesse sentido. Então vamos lá abrir, chamar a Cris para participar desse nosso momento para a gente conversar. Cris, tudo bom? Querida, me conta um pouquinho daquela história que você já me contou uma vez, que inclusive com o Eduardo Santana nos chamou, nos convocou para uma luta, e a gente acabou criando aquela comissão junto com o Dr. Roberto Cepeda no Conselho Federal de CIF. Conta um pouquinho dessa trajetória, do primeiro pacto que foi feito com o Brasil para adotar a CIF, o livrozinho vermelho, e como é que ficou e como é que está hoje. E aí a Naísa depois vai falar do curso, que eu tenho a grande satisfação de dizer que o Eduardo Santana também está participando desse curso. E parece, a Naísa me falou, que eles fizeram todo esse resgate histórico em alguns momentos, e ela vai contar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Ótimo. Gente, boa noite aos que estão conosco, plugados aí no Instagram do CREFIT 6, né? De fato é uma satisfação muito grande falar sobre a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, chamada carinhosamente de CIF, né? Atendida aí pela sigla que ela representa, e dizer que é uma história de mais de 10 anos, né? Que a gente já está aí nessa luta, no instante passa, né, Ricardo? A gente vem ombreando isso aí, você e eu aqui no estado do Ceará. A gente começou de fato quando terminou a nossa, já no fim da nossa gestão no Conselho Federal, né? Quando a gente sai da presidência, onde eu estava, né? E você também na presidência do CREFIT 6, e aí a gente conversando, a gente conheceu o Eduardo Santana, né? Que é o nosso mentor da CIF no Brasil para a fisioterapia e para a terapia ocupacional também, né? Dentro dessa luta grande, através até do nosso ex-presidente também, Paulo Crócolo, né, que fez essa aproximação com a gente, apresentou para a gente em um evento, inclusive lá do CREFIT 10 à época, né? E aí, prontamente, você fez essa alavancagem também dentro do Conselho Federal, porque você reconheceu muito rapidamente, né, a necessidade, a importância da classificação de funcionalidade. E nessa época a gente representava também o Conselho Federal, a gente saiu da gestão própria e foi convidada pelo nosso querido presidente do Conselho Federal, atual presidente do Conselho Federal, Dr. Roberto Cepeda, né, para compor aí um grupo, né, de representação. Então eu representava o COFIT também lá no Conselho Nacional, depois representei a FENAFITO, né, também, e nós começamos a entender que a classificação ela traria para nós uma autonomia, né? Mostraria de fato o impacto das nossas assistências. E quando a gente diz nossas assistências, eu diria que são os demais profissionais de saúde, que equivocadamente são chamados comuns de não médicos, né? Não existe essa alcunha de não médico, senão deveriam existir os não fisioterapeutas e os não terapeutas ocupacionais, né? Falando aqui para o nosso público interno, né? Enfim, então, nesse processo, a gente sensibilizou, né, através da sua liderança como presidente do Conselho Regional, e o nosso presidente do Federal prontamente, né, criou um grupo de trabalho dentro do COFIT, né, esse grupo de saúde funcional, né, é importante a gente dizer
que foi a partir desse grupo que a gente conseguiu também, inclusive, estabelecer esse conceito de saúde funcional, né, que hoje é um conceito publicado. Eu tive a honra de publicar na Revista Brasileira de Promoção de Saúde, no editorial dela, né, e lá está escrito o nosso conceito. E foi uma luta muito grande. Nós tivemos visitando gestores, não sei se você recorda que a gente foi em vários, né? Acho que você recorda muito bem, porque você estava em todas, né? Você era o grande também articulador desse processo aí, também, né? Continua no sistema como nós. E a gente começou a perceber que nós precisávamos massificar isso. Então, o nosso querido amigo, nosso mentor, seu, meu, né, que nos ensinou, que de fato nos passou os conceitos da CIF, nosso querido Eduardo Santana, né, Cordeiro, ele foi simplesmente esse professor, esse master, né, que nos colocou nesse caminho, que abriu os nossos olhos. E ele também organiza ainda através do nosso grupo CIF Brasil, um grupo autorizado no Brasil para multiplicar o conhecimento da CIF, né? Nós temos uma relação com a própria Organização Mundial de Saúde, né? Através do ICF Educator também, para o ensino da CIF, né? Dentro do complexo da Organização Mundial de Saúde, no complexo das classificações de saúde de uma maneira geral. Então, a gente pensou, né, numa proposta a partir da CIF, que é a Política Nacional de Saúde Funcional, e nós estudamos isso a fundo, nós elaboramos os objetivos dessa política, as diretrizes, as metas da política, o monitoramento e avaliação, ou seja, nós fizemos o corpus de uma política, né, nacional, e que a gente ainda busca, né, trabalhar essa questão da política. Nós fizemos essas apresentações no Brasil todo, todos os eventos a gente conseguiu inserir a CIF, né, sempre sob a liderança técnica do Eduardo, né, do Dr. Eduardo Santana, e a liderança política sempre nesse grupo, né, que nós temos vários companheiros e companheiras que fizeram parte desse processo aí, tanto fisioterapeutas como terapeutas ocupacionais que faziam, né, parte do grupo, como o Dr. Mauro Félix, né, o Dr. Naum também, Mesquita, que também fez parte desse grupo, né, discutindo a CIF de uma maneira geral. E a gente entendeu que não bastava só ter a vontade nossa, não só ter a vontade do Conselho Federal, mas nós precisávamos sensibilizar o nosso maior órgão de controle social, né, que é o Conselho Nacional de Saúde. E como a gente estava na coordenação do Fórum das Entidades Nacionais de Trabalhadores da Área da Saúde, o FENTAS, lá representando nossas categorias, a gente nós traçamos uma estratégia. Você lembra dessa estratégia, né? Que era a gente pautar, porque para levar para o plenário do Conselho Nacional, o assunto deveria ser discutido em algumas comissões para criar relevância e entrar na pauta do Conselho Nacional. E qual foi a nossa surpresa, né? Que para além de entrar na pauta do Conselho Nacional, nós conseguimos ter uma resolução do Conselho Nacional, né? Recomendando, obrigando o uso da CIF no Sistema Único de Saúde, a resolução 452. Esse processo começa aí em 2009, em 2012, veja aí o lapso de tempo que a gente tem, porque de fato não é fácil quebrar um paradigma de sair de um modelo biomédico, que é o modelo da CID, né, Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, mas entrar no modelo biopsicossocial demanda uma mudança de pensamento. Um modelo biomédico centrado no profissional médico, centrado na doença, para um modelo que é centrado, sobretudo, nos fatores ambientais, no contexto em que as pessoas vivem e que cabe, e que deve ser, né, levado a partir de todos os profissionais da área da saúde. Então, esse paradigma, essa quebra de paradigma, sem sombra de dúvida, essa mudança, né, esse transporte de um modelo para outro, é sem sombra de dúvida o maior óbice, é o maior obstáculo, né? Como a gente diria que no jargão da CIF, é a maior barreira, né, que nós temos, né, que tem ainda nos travado nesse processo. E aí a gente quero lembrar também aqui a nossa querida fonoaudióloga, a doutora Cristina Bis, né, que quando eu fui
substituída, né, intempestivamente e injustamente da representação da nossa federação, desculpa eu desabafar aqui em público para as pessoas conhecerem essa história, você sabe disso, imediatamente a gente foi capturada, né, para uma outra representação, mas o processo, como a gente saiu do cargo de conselheiro, o processo foi conduzido, foi continuado pela Cristina Bis, né, e a gente continuou assessorando, continuou fazendo todo o bastidor. E eu tive um sonho, eu queria contar isso para vocês, né? Eu tive um sonho, eu acho que eu te contei isso, eu disse, eu me imaginei assim, apresentando a CIF, né? Num ambiente internacional, né? Tipo assim, que a política nacional de saúde, né? Funcional. E qual foi a nossa surpresa? Não foi fora do Brasil, mas nós apresentamos para fazer a nossa resolução dentro da sede da OPAS, né? Que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que tem a sua sede em Brasília, e foi uma reunião, inusitadamente, do Conselho Nacional, que não foi no plenário do anexo do Ministério, foi lá na OPAS, né? Então, assim, eu creio sempre que as coisas são permitidas por Deus, né? E a gente teve essa permissão de apresentar lá, e foi muito bacana, porque apesar da gente não estar... E aí eu quero dizer que nós sofremos alguns ruídos, pessoas que queriam dar uma atrapalhada no processo, né? Mas graças a Deus a gente teve o reconhecimento e, inclusive no plenário, apesar de eu não ser conselheira, foi me dada a palavra para apresentar essa resolução, né? Eu quero passar um pouquinho a bola para ti, para tu complementar e a gente poder cumprimentar as pessoas aqui. Deixa eu só, também, né? assim, a gente tem todos os níveis aqui na nossa live de hoje. Queria cumprimentar as pessoas aí em nome dos ex-alunos, alunos, colegas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Cumprimentar os colegas do Crefito Jovem que estão aí nos assistindo. Chamar os outros que não entraram ainda. E eu queria que tu explicasse um pouquinho, depois a gente entra de novo nessa peregrinação que nós fizemos, Ministério da Saúde, a gente apresentou o Padilha, a gente depois fomos no Previdência Social, né, INSS, daí toda essa peregrinação toda aí. Um abraço aqui para o Piauí, representado pela ex-conselheira aqui, chefe lá do Departamento de Saúde, a Nayana, que está aí nos assistindo. Forte abraço. Você fez curso com o Eduardo. Ex-aluna minha, doutora Nayana, maravilhosa, linda. Um abraço para todos do Piauí aí, muita saudade de todo mundo. Então, Cris, as perguntas que estão surgindo são muito simples, né? Para a gente iniciar esse debate e aí os alunos ficarem contemplados também, e a gente conseguir matar vários coelhos com cajada só. A importância já falou, mas vamos falar um pouquinho mais dessa mudança de paradigma e onde usar e como usar e qual profissional pode usar. Eu já sei a resposta, mas aí você responde e em que momento ele pode usar a CIF na prática, na consulta, por exemplo, no atendimento, na classificação, na Olimpíada, lembra? E também eu queria falar um pouquinho sobre o nosso encontro, o primeiro encontro latino-americano. Nós trouxemos o Eduardo, trouxemos vários colegas de fora para falar aqui sobre isso, tá? Então, explicar mais ou menos como é que foi essa trajetória de CIF, e pontuar agora nesse momento como pode ser utilizado para os nossos alunos, colegas que não tiveram contato ainda, entender essa mudança de paradigma. Perfeito. Eu acho que a gente tem que se reportar também, cumprimentar todos que estão nos assistindo. Obrigada por estarem compartilhando esse momento aqui conosco. A gente tem que começar falando realmente do modelo, né? Quando a gente sai do modelo biomédico para um modelo biopsicossocial, né? E que a materialização desse modelo é através desse paradigma da Organização Mundial de Saúde, que descreve os elementos da CIF, né? Ou seja, os componentes da CIF. Lembrando para quem não está assistindo que a CIF tem os seus componentes. São os elementos do corpo, as funções e as estruturas, representados também pelas letras B de função e pela letra S de estrutura. Também tem a atividade e participação, representada pela letra D, né, de domain. E, claro, os fatores contextuais, tá, que são divididos, os dois componentes são os fatores ambientais e os fatores pessoais. A CIF descreve até os fatores ambientais. Ela tem codificação, ela tem categorias e subcategorias para descrever até os fatores ambientais apresentados pela letra E. Os fatores pessoais não são
Isso, é isso que eu vou chegar lá. Show. Sim. Perfeito. Vamos falar assim, diante desse paradigma que tem esses componentes como formação, a gente pode enxergar aí todos os diagnósticos de situação de saúde sob o olhar de cada profissão. Eu acho que isso é uma coisa importante de dizer. A CIF nos permite enxergar diagnósticos, por exemplo, os diagnósticos da Nanda, da enfermagem, aqui para cumprimentar a nossa doutora enfermeira que está conosco aqui, eles podem ser vistos e categorizados também, né, já que são os diagnósticos de como o paciente está, através dos componentes da CIF. Nós, que fazemos o diagnóstico cinesiológico funcional, sempre existiu, Ricardo, meus queridos que nos assistem, uma confusão muito grande de como descrever o diagnóstico cinesiológico funcional ou o diagnóstico próprio do fisioterapeuta, né? E até o diagnóstico terapêutico ocupacional também. E com os componentes da CIF, nós podemos categorizar ou subcategorizar e qualificar. O que quer dizer qualificar? Imputar naquele, ou fazer com que cada categoria daquela tenha uma graduação de acordo com a situação vivida, que ela é exatamente de ordem decrescente. Eu digo sempre brincando que todo mundo quer tirar zero na CIF, porque quando a gente tem zero no código, quer dizer que a gente não tem problema, né? Certo? Então, quando a gente tem um problema completo, a gente está no nível maior dela, que é o 4, dentre os qualificadores da classificação. Então, a gente se enxerga ali, sabe? Uma coisa que a gente não conseguia muitas vezes, dizer assim, qual é o impacto da assistência terapêutica ocupacional? Qual é o impacto da assistência fisioterapêutica se eu não tenho como descrever, se eu não tenho como quantificar e qualificar, dizendo assim, o paciente entrou com esse qualificador numa determinada situação de saúde, num estado de incapacidade, numa determinada área de sua vida, porque uma pessoa pode estar num estado de incapacidade numa área da vida e estar em estado de funcionalidade em outra área da vida. Então, como é que eu ia descrever isso? Então, a CIF vem... Perfeito, pronto, exatamente. Então, a leitura, né, para geração de indicadores de eficiência, de fato, né, de ordem financeira, ela se dava só na questão do número de atendimentos. Aqui não, a gente tem uma linha de tempo, né, o tempo que esse paciente levou para sair de uma situação de deficiência completa para uma deficiência leve, por exemplo, né? Ou de uma total restrição de participação para nenhuma restrição de participação. Exatamente. Então, pronto, perfeito. Aí você está me abrindo aqui uma oportunidade de falar o seguinte: há um grupo de profissionais que tratam a CIF, né, a partir da doença. Então, existem as listas resumidas com um quantitativo de códigos, com um conjunto de códigos, e essas listas resumidas, elas podem ser baseadas no processo de doença mesmo. Por exemplo, existe um CORE-7 de lombalgia, né? Na minha opinião, eu não desfaço ninguém, que eu acho que cada qual opta pela melhor maneira de descrever. Mas quando você descreve com base na doença, você foge do modelo do psicossocial, na minha humilde visão, certo? O que você tem que fazer com a CIF? Você deve trabalhar com a especialidade da sua área, né? Se você é assistente social, você deve trabalhar com as especialidades da sua área. Se você é terapeuta ocupacional, você deve trabalhar com as especialidades da sua área. E assim para nós, fisioterapeutas também. Então, quando você falou das Olimpíadas, a fisioterapia esportiva, né? Ela tem condição de trabalhar com isso, porque se o atleta se machucar, a gente vai ter, né, inclusive o uso de protocolos para mostrar quais são os protocolos que eu atinjo os objetivos com maior rapidez, né? Eu qualifico ali e quantifico também, porque eu posso fazer, aí é uma coisa importante para os nossos internautas, é que a gente pode fazer regras de ligação entre os nossos instrumentos de avaliação, e aí eu já digo que a CIF não é um instrumento de avaliação, ela é uma classificação, portanto, o que vem dela não precisa ser teoricamente validado, a não ser que eu esteja elaborando um COR-7, né? Eu posso descrever uma situação de saúde e falar sobre isso, né? Narrar esses fatos.
Então, como é uma classificação e ela não é um método avaliativo, né? Embora teoricamente a gente consiga fazer avaliação de situação de saúde comparando municípios, comparando serviços, aí sim a gente tem que validar, tem que fazer todo um processo científico. Então, como ela não é classificada, a gente pode fazer essa regra de ligação. Por exemplo, uma coisa mais bestinha do mundo, porém muito incomoda muito o nosso usuário, né? O nosso paciente, o nosso cliente. A escala analógica visual de dor, né? Se uma pessoa, ela pode ser graduada com a dor de 0 a 10, vamos trabalhar aí de 0 a 100% de dor, a gente pode categorizar isso aí dentro de um intervalo percentual que vai cair dentro dos qualificadores da CIF. Então, de 95% a 100% de dor, vamos dizer 9,5, 10, eu estou qualificando isso aí como 4 na CIF, né? Então, se a minha dor é 0, não tenho nada, meu qualificador é 0 também, para essa categoria, um B280, que é de dor, certo? Que está lá dentro do componente função, por exemplo, é o mais comum e o mais conhecido, esse a gente até decora, não precisa nem estar olhando para a CIF, né? Hoje a gente tem muita ferramenta, hoje a gente tem aplicativos, né? Cada aplicativo do Conselho Federal, aplicativo de vários conselhos regionais, que, né, são pioneiros também nesse processo aí, porque o mais bonito de todos, né, que cada um de nós, conselhos regionais, faz um pouco pela CIF, né? Uns trabalham aplicativo, outros trabalham políticas públicas, outros trabalham a parte de pesquisa, né? Nosso companheiro Jader, né, que é o presidente do Prefeito 17 também, é um super pesquisador nessa área, faz parte do nosso grupo lá, a CIF Brasil, né? Mandar um abraço para ele também. Nesse momento, eu acho que nosso link também está lá no Grupo CIF Brasil, que as pessoas possam assistir depois também, essa nossa discussão aqui. E assim, é super fácil de usar, não tem dificuldade, por isso que é tão importante. E aí, Ricardo, a gente teve aquela luta de trazer para a graduação, né? A gente começou dando aula na pós sobre isso, e o COFITO faz então também a resolução, falando da importância do uso da CIF, e também as diretrizes nacionais curriculares da fisioterapia, que aí eu quero abrir de novo a dificuldade, né, que a gente tem, muitas vezes, a gente enfrenta, você sabe disso, nós enfrentamos dificuldades e resistências, porque as pessoas têm que, é aquela história que eu falei, é o transporte de um modelo para outro, é um modelo de atenção que é centrado na doença e um modelo de atenção que é centrado na pessoa, né, que é o caso do paradigma da CIF. Isso. Cris, a gente está aqui fazendo 30 minutos com você e 30 minutos com a Anaísa. Mesmo assim, o tempo é muito rápido, a vontade que a gente tem de ficar uns 3 dias falando. Até porque a gente se empolga realmente, é uma mudança qualitativa maravilhosa. Realmente muito importante para a gente e precisa entender isso. E eu vi os currículos, eles melhorarem, eles ficarem destinados a, você está falando, uma linha de cuidado. E não só uma doença ou coisas do tipo, mas entender o ser humano como um todo nessas variáveis. Aí assim, Cris, a Política Nacional de Saúde Funcional foi elaborada por nós, várias mãos, foi para o COFITO, foi aprovada, entrou no currículo, mas aí ela já está sendo aplicada, não a política, mas a CIF em si, no INSS. Fala um pouquinho sobre isso. Lembra que a gente visitou lá a Previdência, foi lá e aí tinha umas promessas, e aí no final já estavam classificando para ver a capacidade funcional e olhar quem está ou não recebendo benefício, liberar para atividade normal. Isso é muito importante também. Demais. Esse setor, e aí vamos falar que a CIF ela tem intersetorialidade, né? Ela é multissetorial. Ela pode ser usada no mundo do judiciário, do direito, né, pleno, do direito do trabalho, todas as nuances do direito. Ela pode ser usada na arquitetura, ela pode ser usada na previdência. E aí, a gente se reportando na previdência, inclusive nós temos o Índice Brasileiro de Funcionalidade, que há pouco tempo foi modificado, a gente tem o IBF modificado, e que é totalmente baseado, é um questionário baseado totalmente na CIF. Nós temos um grande estudioso dessa área aí lá em Brasília, que é o nosso querido Emerson Facchini, doutor Emerson, né, que foi vice-presidente da Abrafim, da Associação Brasileira de Fisioterapeutas Neurofuncionais. Então, assim,
Realmente é uma ferramenta que aí eu quero até, eu vi aqui uma ex-aluna minha, né, a Adriana Alencar, falando que é muito importante estudar na graduação. Sabe por que é muito importante estudar na graduação? Porque a gente abre mercado, a gente consegue vislumbrar outras atuações em outros setores. E aprende logo com o aluno, para depois sair classificando, faz o diagnóstico. No primeiro consulta já dá o número da CIF lá, porque o futuro é isso. É isso mesmo. Então, o IBF modificado, né, o Índice Brasileiro de Funcionalidade, ele é totalmente, né, pleno, usado hoje no Brasil para a liberação dos benefícios, né? Então, se a gente se empodera disso, se a gente tem esse conhecimento já na graduação, eu ainda hoje falei para a minha turma, eu disse exatamente isso, gente, eu tenho assim um orgulho de ter trazido para dentro da universidade, né, ter mostrado, às vezes a gente teve o pessoal ficou assim, poxa, é muito grande, é muito difícil, e ela não é difícil, ela não é grande, a gente pode fazer os recortes por especialidade, isso é uma questão de saber usar. Hoje nós temos, Ricardo, muitos hospitais em Fortaleza que já fazem uso da CIF, né? Nós temos o IJF que faz uso da CIF para o acompanhamento da situação de saúde dos pacientes que são submetidos à nossa assistência, tanto na fisioterapia como na terapia ocupacional. E isso, minha querida Ivone, minha querida Nilce, nossa querida Nilce também, que está alavancando isso lá com o nosso companheiro Vasco, lá no HGF, que também já usa, né? E também o Valdemar de Alcântara, com o nosso querido Carlos Henrique, nosso, né, também ex-coordenador do curso de fisioterapia da Unifor também. Isso se foi entrando, e outras universidades, outros centros universitários, outras faculdades foram absorvendo, né? Então hoje nós temos na graduação parte do módulo da graduação que já se ensina a CIF, né? E aí quando a gente chega na pós-graduação, tanto na parte de qualquer especialidade, se torna muito mais tranquilo. E aí quando a gente vai para a perícia, para a saúde do trabalhador, porque hoje é uma exigência que a gente também se empodere disso, porque os laudos, né, os relatórios, nós devemos emitir através da CIF, até para guardar o sigilo também, assim como é a CID, codificado, para que quem não sabe, né, não use isso malverse, né, vamos dizer assim, essa classificação, que o povo chama de codificação e não é codificação, é classificação, que tem códigos. E uma coisa importante aqui, uma dica, a gente só chama de código quando a gente usa o qualificador, aí sim, a gente codificou, que é aquele número que vem depois, números que vêm depois do ponto. Então você tem a letra, que é o componente, o primeiro número, que é o capítulo daquele componente, e aí você vai em sistema, uma taxonomia, em sistema de árvore, você vai chegando até o quarto nível, né, de subcategoria. Aí você tem o ponto e os qualificadores. Aí quando eu ponho o número depois do ponto, eu codifiquei uma determinada categoria daquele componente dentro de uma situação de saúde. E só para fechar, o que é preponderante, o que é determinante para dizer aí que uma pessoa está numa determinada área da vida em estado de funcionalidade ou estado de capacidade? Não é a deficiência nos elementos do corpo, e sim a atividade e a participação. É aí onde a gente tem exatamente a capacidade e o desempenho, que é a coisa mais importante, é como ela vai fazer na vida real, né? E o desempenho é muito ligado, sobretudo, ao trabalho do terapeuta ocupacional. Então é uma coisa tão linda, porque ela converge as categorias, ela converge as profissões de saúde, e ela faz com que as profissões de saúde conversem entre si e mostrem que cada uma é tão importante quanto a outra, né? Então eu queria agradecer muito, Ricardo, essa oportunidade, né? Vamos daqui a pouco receber uma grande representação também, um grande quadro que nós temos aqui no CREFIT 6, uma professora doutora, né? Que eu sou horrível, né? Porque todo mundo foi meu aluno, você foi meu aluno, ela também, que você já vai apresentar, também foi, e eu fico feliz, porque todos são maravilhosos, são muito bem sucedidos. E vamos na frente, vamos agora divulgar isso aí, divulgar o que você vai trazer de novidade, que botar para frente para a gente melhorar cada vez mais e entrar nesse mercado com os dois pés nas portas, como eu digo sempre, né? Então, Ricardo, muito obrigada aí pela oportunidade, obrigada a todos que estão nos assistindo, né? E eu já
Você dá aí o comando para que eu possa deixar aqui o espaço. Não, tranquilo. Eu queria agradecer a nossa família, nossos familiares, seu esposo, minha família do interior, minha família daqui e minha família do Aracati que está assistindo, o pessoal da Abrato que entrou aí, a todos que estão assistindo a live. Ela vai ficar gravada, tá? Como sempre. Tem também um canal do YouTube que vocês vão poder assistir lá mais de 100 programas. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre CIF e informar sobre um curso da CIF com a professora Anaís. Então obrigado, Cris. Um beijão mais uma vez, viu? A gente vai aqui conversando e você vai ficar mais um pouquinho com a gente aí, vai mandando as dicas e perguntas se precisar. Sim. Beijo. Beijo. Com licença. Então, pessoal, vai ser assim. A gente vai agora conversar com a Naísa, porque a gente vai ter, com a doutora Naísa, como bem falou a Cris, um curso de CIF promovido pelo COFITO, em parceria com o CREFITO, tá numa plataforma e a Naísa vai explicar como é que vai ser tudo isso, tá? Para nós, de graça, claro, e ela vai dar detalhes disso aí, é por isso essa novidade bacana dessa live de hoje. Naísa, vamos chamar ela aí pra gente poder conversar. Então, enquanto a Anaís entra, eu vou explicar para vocês, alunos, por exemplo, aí do CREFITO Jovem, para que serve na prática a CIF. Você vai fazer uma consulta, vai cifrar, classificar teu paciente quando ele chegar, né? E dizer, ele está com uma funcionalidade tal, vai fazer 10 atendimentos nele. Então, olha que eu falei consulta, eu não falei avaliação. Uma consulta tem várias avaliações. Nas avaliações você vai transformar isso num número, que é da CIF. Depois disso você vai atendê-lo. Não é sessão. Sessão, deixa para sessão de cinema. Nós vamos atendê-lo. Daí a gente atendendo, ele vai evoluindo. E aí você vai vendo a funcionalidade dele aumentando, melhorando. Daí um gestor não fica enxergando a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, a enfermagem, apenas como procedimentos, como atendimentos, chamando de sessão e dizendo que isso gera um custo. Porque quando você der alta para o paciente, necessariamente vai ter que ter uma CIF, uma classificação melhorada, porque mostrou a funcionalidade, mostrou que você evoluiu no grau de capacidade dele funcional, entendeu? Então, a importância da CIF para os alunos, para quem está chegando agora, para ouvir, para ficar gravado para sempre, é que nós estamos mudando o paradigma da saúde, da doença para a funcionalidade. É, como a Cris bem falou, mostrar o nosso grau de independência e autonomia funcional, que isso é o mais importante. Então, enquanto a gente está aqui conectando com a Anaisinha, a gente vai entender a saúde como uma série de coisas, como disse a Cris, esses 5 aspectos da sociedade, do ambiente e tudo mais, da funcionalidade, evidentemente, e isso ele vai sair depois com esse resultado, né? Como bem falou aqui o Alexandre, com essa efetividade do atendimento. A gente tem e mostra para todos que não só são atendimentos 10, 20, 30, tá aqui, o plano de saúde autorizou 10. 10 por quê? Aí você prova mostrando como é que ele está com a funcionalidade, que precisa de mais 10. Mostra que ele está precisando de mais, ou só 3 em vez de 10. Então você vai mostrar a sua capacidade de resolutividade, de resolver problemas com isso. E, evidentemente, tudo isso parte de avaliar e consultar o paciente na sua funcionalidade e depois se fala, tá bom? Queria mandar aqui um abraço, todo mundo da minha família, já falei aqui, tá mandando acenos, beijo a todos que devem estar lá assistindo. Principalmente, pessoal, voltando aqui, a gente precisa entender, muitas vezes me reclamam, Ricardo, é muito difícil, é complicado, é muito complicado você classificar, é difícil, dá trabalho. Meu povo, só ganha dinheiro quem tem trabalho, só ganha dinheiro quem vai lá e classifica corretamente, mostra a efetividade. Eu falei aqui em outra live que a gente tinha um grupo, por exemplo, os terapeutas manuais, osteopatas, que querem, muitos deles têm uma corrente que querem resolver em 4 atendimentos, 25% de melhora em cada atendimento, depois fazer a manutenção. Tá? Então isso é muito importante, isso mostra uma capacidade de resolver o problema muito grande. Então, Anaisinha, certo? Tá me ouvindo? Beleza? Tô ouvindo sim, boa noite a todos. Boa noite. Me fala um pouquinho sobre esse curso, quando é que a gente pode explicar, é gratuito,
e como é que a gente pode falar um pouquinho dele nesse nosso momento que a gente está vivendo no Prefeito 6 aí tão legal. É verdade, é um momento muito interessante, né? Inclusive eu estava olhando a plataforma ontem mesmo, analisando e montando tudo, né? Esse curso que vai ser lançado em parceria com o COFITO. Ele é um curso bem completo, que está dividido em 7 módulos, então ele tem uma introdução teórica bem bacana, né? E ele tem vários exercícios para que os profissionais possam estar fazendo, e ele também vai ter alguns momentos de avaliação. Então, eu estava dando uma olhada e ele tem textos também, doutor Ricardo, para material complementar, para que as pessoas possam estudar, imprimir, né, se assim desejarem. Então, esse curso ele é bem completo. Além desse processo avaliativo, quando você cumpre todos os critérios, inclusive você performa nessa avaliação segundo os critérios que eles querem, esse curso ele é certificado, né? E o que é muito interessante para nós enquanto profissionais, hoje em dia, além do aspecto de qualificação, é a certificação por essa qualificação, né? E eu achei muito bacana mesmo, e o fato dele ser um curso que vem aí 100% online para atingir todo o território, sendo que cada regional vai ficar responsável, né, pelo seu processo, tanto de inscrição, como de condução do curso, como de certificação. E eu estava olhando ontem na plataforma, doutor Ricardo, acredito que a 6ª região vai sair na frente, tá? No Brasil, não está aberto ainda em nenhum território. Nós e o CREFITO 2 que já estamos montando a plataforma, mas o CREFITO 2 ainda não lançou. E se tudo der certo, ainda esse semestre, se Deus quiser agora, próximo mês, né? Você autorizando, a gente abre as inscrições para a primeira turma. Eu gostaria... então pronto. Então eu gostaria também de avisar a quem está aqui nos ouvindo, participando, que a gente tem 300 vagas, né, para a nossa regional aqui, da 6ª região, e todas as pessoas vão poder estar participando nesse ambiente virtual, sob a minha coordenação, mas em parceria com uma equipe muito bacana que está montada pelo COFITO, né? Então eu acredito que todos nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, temos muito a ganhar com esse nivelamento ou esse aprofundamento, né? Porque a gente sabe que tem profissionais de todos os níveis, alguns já conseguiram estudar a CIF, outros não. E aí eu queria pedir licença para você para aproveitar e situar, a doutora Cristina estava aqui falando, né, da parceria que a gente já teve de CIF, e eu queria ressaltar que eu passei uma temporada em São Paulo, estudando na Unicamp, que é uma instituição de referência, e lá eu tive a oportunidade de aprender muito sobre os aspectos da funcionalidade. Mas eu voltei para Fortaleza e foi com a doutora Ana Cristina que eu aprendi sobre a CIF. Inclusive tivemos a oportunidade de dividir disciplinas e instituições. E eu estava ouvindo vocês conversarem sobre a importância da inclusão da CIF nas diretrizes curriculares nacionais de ensino. E aí, como coordenadora da Comissão de Educação aqui do CREFITO 6, eu queria lembrar que no processo que nós fizemos em parceria com a ABFISIO, a 6ª regional ela foi unânime em relação à concordância dessa relevância, dessa importância. Inclusive, aqui na região a gente tem algumas instituições que, por iniciativa própria, já ministram, já incluem esse conteúdo na formação dos profissionais, e certamente isso muda muito a cabeça do profissional, né? Principalmente quando ele ainda está no processo de formação, ele já aprender a olhar o paciente muito além do que nós, doutor Ricardo, aprendemos no nosso processo de formação, que a gente reconhecia o paciente de uma forma muito biomédica, né? O paciente do leito tal, ou do pós-operatório tal, ou do leito X, né? E hoje em dia você entender da funcionalidade, principalmente você conseguir entender e nortear o teu trabalho para devolver a função dentro daquele fazer, do dia a dia, do cotidiano, também do labor daquela pessoa. Para isso a CIF ela é indispensável. Eu sou muito grata à doutora Ana Cristina, que não só me capacitou nesse sentido, como também me deu a honra de dividir com ela por alguns anos em alguma instituição de ensino superior, ministrar e conhecer um pouco mais sobre a CIF. Eu estou encantada com a plataforma, eu garanto que todos vão gostar bastante, vai ser um momento muito enriquecedor para todos nós. E aí eu fico à disposição para esclarecer dúvidas. Ela é nossa conselheira e nossa consultora, a Cris Brasil, para a CIF. Né? Ela faz o tira-dúvida aqui, quando a gente estava aqui naquele amadurecimento do profissional. Eu fiz, Cris, vários cursos
com ela e com o Eduardo ministrando. Fiz o curso do COFITO também, que a Nayana tá falando aqui. Queria mandar um abraço para Evelane, minha colega de turma, que já deu aqui boa noite diversas vezes. Evelane, um beijão para você, para todo mundo aí, viu? Beijo, beijo na Ana, linda. Isso, para os alunos todos que estão aqui me perguntando se pode abrir para alunos. 300 vagas, vai abrir para alunos, Naísa? Esse primeiro momento, o que vem pra gente na primeira diretriz é que ele vai ser ofertado para profissionais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Mas eu acredito, doutor Ricardo, que a gente vai ter esse momento, né, mais tardiamente, porque a plataforma está pronta, creio eu, e aí é uma opinião na minha, como educadora, né, e como gestora, de que em algum momento isso vai ser ofertado para os alunos, sim. Mas lembrando que como muitos profissionais são docentes também, né, ou acabam sendo preceptores de alguma forma, capacitá-los, com certeza eles vão conseguir pulverizar como multiplicadores esse conteúdo, o que é bem interessante. E reforçando que alguns alunos, alguns profissionais que estão no processo de formação, eles já têm acesso a isso dentro da matriz curricular de algumas instituições aqui da sexta região. Outra coisa, Naizinha, dá para eles irem para suas coordenações e pedir currículos como esse que a Cris falou, como a gente já tem em várias universidades, já tem nos hospitais. Nós fizemos aqui um encontro latino-americano de CIF e trouxemos um chileno que ele falou que trabalhava com isso há muitos anos lá no hospital pediátrico dele. E a gente tem que estar se formando nesse sentido. Para o aluno, eu perguntei porque tinha aqui uma pergunta do Lucas Lima para ser feita, a gente precisa realmente capacitar o nosso colega. Eu já fiz 2 cursos, já teve curso online de CIF aqui, eu já peguei a CIF e fiz, gravei CD, distribuí para os colegas, tá? Mandando para as universidades, mandando para os cursos todos, tanto de física quanto de TO, tá? A outra pergunta, a TO vai entrar no curso? Se vai entrar, tem que entrar também, para classificar, para aprender. As nossas 2 profissões, mas profissionais. Então é muito importante isso, os esforços que a gente fez pelo COFITO, pelo CREFITO, já teve curso online do COFITO, se não me engano, por aqui umas 2 vezes. Agora dessa vez ele está montando nos regionais, né, e aproveitando e fazendo isso online. Mas como você falou, de online não tem nada. Tem muito que estudar, tem muito que se capacitar lendo, né? Tem muito que se capacitar fazendo esforços, tá? De gente muitas vezes madura para praticar aquilo ali no consultório, na clínica, no hospital, já atuando, classificando para não esquecer. É verdade. Eu achei essa iniciativa muito importante como educadora, porque, como eu falei, né, já vai fazer 8 anos, salvo engano, que eu conheci esse referencial através da doutora Ana Cristina, e de fato eu tive essa oportunidade de transformar, a palavra é essa, a minha mentalidade de formação, que foi muito mais biomédica, para uma mentalidade biopsicossocial. Eu estava ouvindo a conversa de vocês e eu acredito que o nosso desafio enquanto profissionais já egressos, principalmente quem tem aí mais de 10, 12 anos de formação, onde a gente pegou uma matriz curricular muito diferente do que a gente encontra a nível de mercado hoje em dia, né? A nível de perfil epidemiológico hoje em dia. Então, eu acredito que o desafio maior, verdadeiramente, é uma questão mesmo de mentalidade. Então, essa iniciativa do COFITO, enquanto sistema, né, pegando todas as regionais, ela vem trazer, vem marcar essa possibilidade da gente realmente fazer essa travessia enquanto profissões, enquanto categorias, tanto fisioterapia como terapia ocupacional, e, se Deus quiser, mais em breve, todas as outras profissões da saúde, para que a gente, de fato, possa concretizar, de uma vez por todas, o Brasil como um país que presta essa atenção de forma integral, através desse olhar para o ser e tudo que influencia no processo de saúde e adoecimento dele. Naizinha, a Alana tá perguntando se vai ter um café com saber de CIF. Cris, a gente já fez, acho que uns 2 ou 3 cursos também. Vai ter, agora vai ser virtual, né? Enquanto não liberaram o auditório para fazer um café com saber online, presencial, vai ser virtual. Mas a gente fez muito. É muito importante vocês que são alunos e profissionais baixarem a CIF. Tem a CIF de Portugal, tem uma reedição que eu vi recentemente, Cris, lá em Minas, quando eu estive lá, no curso do Dr. Anderson, presidente do Prefeito 4, também online de CIF, já estavam à venda em algumas livrarias. Pra gente é mais difícil, mas dá pra baixar isso e classificar também e ir praticando, né? Verdade.
E aí a Cris acabou de lembrar, tem um Consulta CIF, né? Que também é com ela para tirar dúvidas aí que são dúvidas mais avançadas nesse sentido, que é aberta ao profissional. Que é, como eu falei, a nossa consultora da CIF aqui do CREFIT 6 e do Estado do Ceará, e também junto com o Eduardo Santana, nos guiando nesse caminho. Aí falando em Eduardo, ele tá nesse curso? Eu queria só ressaltar, doutor Ricardo, que todo esse material ele está disponível no nosso canal lá do YouTube, na nossa plataforma. Tem várias falas da doutora Cristina nesse sentido. E aí a minha sugestão para quem está chegando agora nesse mundo é que explore esse material que está lá muito bem preparado e depois use o serviço que a gente tem aqui de consultoria com a doutora Cristina, né? Que você pode agendar o seu horário personalizado aí para ter o esclarecimento de todas as suas dúvidas. É uma forma muito bacana de você ir se integrando enquanto a gente monta aí essa plataforma para todos nós. Aí eu te pergunto, quem mais? O Eduardo Santana está no curso como professor e aí outras pessoas também, né? Os colegas também. Tem uma equipe de mais de 10 profissionais, né, que estão aí à frente desse projeto. E os primeiros módulos são conduzidos pelo Dr. Eduardo. Como eu falei, ele tem todos os módulos, eles vêm com material para ser impresso, de texto, né, complementar, como ele também tem atividades, como no final também tem um processo avaliativo que é feito nesse sistema EAD. Você abre a avaliação e depois que você assistiu a aula e leu o material, estudou pelo material impresso, aí você tem lá a contagem do tempo para fazer a avaliação e isso vai contabilizando para que você seja aprovado no final. A Lilian está perguntando qual a plataforma. A Lilian é uma plataforma própria do COFIT, tá? Que ele está utilizando para esse processo de capacitação à distância. Eu creio que em breve eles também vão lançar aí outras iniciativas. A gente que tem acesso interno como coordenador já está vendo lá o movimento de mais umas 3 outras situações, vamos dizer assim, que estão sendo estudadas, mas eu acredito que a gente só possa mesmo comunicar oficialmente à medida que as demandas forem chegando. Mas essa da CIF já está lançada, já foi aprovada, já está sendo implementada. Eu já estou com a plataforma bem adiantada e eu acredito, como eu falei, o doutor Ricardo já autorizou aqui, né, esse semestre, se tudo der certo agora em setembro mesmo, a gente vai ter essa plataforma, o lançamento. Só vocês acompanharem aqui e por todas as nossas mídias, os nossos canais, as datas das inscrições. Como eu falei, são apenas 300 vagas. Vai lembrar que a gente tem bem mais profissionais do que isso, né? E nesse primeiro momento, os 300 primeiros inscritos vão ter a oportunidade de gratuitamente participar desse treinamento e realmente vai ser um momento bem bacana. A Cris está lembrando aqui que a gente tem vários pesquisadores dos da CIF das nossas IES, né? O nosso papo ele flui muito rápido. A gente conversou com a Cris aqui meia hora, pareceram 3 minutos. E aí no final a gente ficou, Cris, vai complementando aí que a gente vai conversando aqui. Bom, com relação a tudo isso, tá uns alunos aqui perguntando qual a plataforma e tudo mais. Eu também me fiz essa pergunta e eu perguntei, é pelo Zoom, é pelo Google Meet, alguma coisa do tipo, mas não, é uma plataforma própria. Os inscritos são 300, então assim, quando a gente abrir, vocês profissionais corram lá e os alunos não se preocupem que a gente tem nossas ferramentas também. Por exemplo, CREFIT Jovem ou alunos aí pode gravar um CD com a CIF, tá? E ver algumas aulas online lá na plataforma, no nosso Google Play, que tem lá você vai clicar e vai ver diversos Café com Saber, diversos momentos, e também vai estar lá gravado no nosso canal no YouTube, na verdade, vai ver lá o encontro que teve aqui, o primeiro encontro latino-americano de CIF, que foi aqui, que vieram os presidentes de todo o Brasil para participar desse encontro aqui com a gente, um convidado chileno, uma convidada terapeuta ocupacional e o Eduardo Santana, fisioterapeuta. Aí assim, assistam isso, os alunos, para pegar esse ritmo e também, como eu falei, cobre das universidades que adotem esse critério nas IES e façam como a Cris está falando, criem pesquisadores de CIF dentro das universidades. Naizinha, a gente já está se encaminhando aí mais ou menos para o final. Me fala aí o que é que você viu, como é que foi o preparo para tudo isso. Sei que você primeiro entrou, conversou e agora está participando de um preparatório, não é isso? Como é que será uns tira-dúvidas? Como é que vai ser? Qual é o teu papel no curso inteiro? O meu papel mesmo é o de coordenação desse processo, né, o de monitoramento da plataforma. Como eu falei, ela está segmentada por regional. A nossa plataforma já está lá aberta, como eu falei, de todas as regionais, a gente saiu à frente juntamente com o CREFIT 2, mas eu tenho quase certeza que a nossa vai ser a primeira do sistema a estar no ar.
E aí o meu papel como coordenadora é previamente preparar esse material que é todo fornecido na plataforma para receber os alunos, efetuar esse processo de inscrição que eu estou vendo aqui, as pessoas perguntando, ele também vai ser 100% online, tá? Os links eles já vêm todos fornecidos pelo Conselho Federal e a gente vai estar fornecendo esses atalhos nas nossas plataformas também. Como eu falei, eu particularmente gosto muito da comunicação que é feita aqui pela nossa comissão de comunicação, mas a gente também tem o site, né, onde isso com certeza vai ser divulgado. E aí os 300 primeiros inscritos, eles vão ter a oportunidade de estar sendo aí prestigiados, mas acredito que depois em outros momentos a gente também vai abrir novas turmas. Mas a primeira turma a gente tem 300 vagas. Isso. Eu queria também esclarecer, como eu entrei pelo meu Instagram, eu tô... Desculpa, quem tá tendo um delayzinho, aí a gente está se atropelando um pouco, mas é porque, para explicar aqui para os alunos também, acho que eu vou queimar a largada do Ricardo da live, nem é para isso, mas como coordenadora também da comissão do CREFITO Jovem, eu queria contar para os alunos que não são membros do CREFITO Jovem, que ainda não estão sabendo que o senhor aprovou na semana passada uma iniciativa que foi proposta pelo CREFITO Jovem do Movimente, que é um projeto de extensão de educação continuada ofertado para alunos, e aí esse sim vai ser exclusivo para profissionais que estão no processo de formação. E um dos temas que já foi aprovado foi o da CIF, e aí eu já aproveito aqui de público para convidar a doutora Ana Cristina para estar à frente. A gente inicia esse projeto na próxima semana, ele ainda nem foi divulgado, com a doutora Ana Karim, que está aqui conosco. Ela vai falar sobre todo o manejo dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, né, nessa questão aí da Covid. Um e em breve a gente vai ter aí para os alunos a CIF. Então eu já estou queimando a largada aqui. Não, tranquilo. Eu vou te perguntar mais. Tem aluno perguntando, vai ter prova? Vai ter prova. Na verdade não é prova, é avaliação, né? O processo de educação no Brasil ele caminha... Oi? Como é que será a inscrição? A inscrição é 100% online, tudo é 100% Tudo online. vai ser a divulgação dos nossos portais, o link vai ser fornecido no dia das divulgadas, no período de divulgação, e aí as primeiras 300 pessoas é que vão garantir a vaga dessa primeira turma. Então aí, tá, se liga todo mundo que vai ter um momento que vai abrir e vai lotar. O curso da Karina de Covid, eu pensei que dava para abrir, foi lotado, a gente não conseguiu nem reservar umas vagas para os conselheiros. É verdade, eu não consegui participar. Bom, foi divulgado por 5 dias só. 5 dias só de antecedência. Daí, o tira dúvida. Como é que será para tirar dúvidas? Essa plataforma, quem já teve a oportunidade de fazer algum curso, né, de formação na plataforma, elas têm tanto um espaço de tira dúvidas que é aberto, né, tanto comigo que sou a tutora, né, a coordenadora do projeto, como diretamente por essa equipe do COFIRS, né, como os que são responsáveis por esse processo, eles estão divididos numa hierarquia, se é que a gente pode chamar assim, entre coordenador, diretor, coordenador de áreas diferentes. E a gente tem também fóruns de discussões que vão ser abertos, né, dentro do calendário que é previsto, que enriquece muito a troca, uma vez que cada profissional pode falar um pouco sobre a sua experiência, sobre as suas dúvidas, e todos juntos podem contribuir e aprender mutuamente. Fantástico. Então é tudo pela plataforma, a gente vai fazer a divulgação e vocês divulguem também, tá, para os profissionais, colegas e os alunos do CREFITO Jovem, não fiquem tristes, tá certo? A gente também está esperando ainda mais 3 colegas de instituições de ensino superior e também da terapia ocupacional para compor o CREFITO Jovem. E no dia 22, já estou falando aqui para todos, não estou queimando a largada, já foram convidados, a gente vai dar posse ao CREFITO Jovem, aos novos conselheiros do CREFITO Jovem, aqui no auditório do Conselho, para não fazer uma cerimônia para aglomerar, a gente vai transmitir, né? Fala um pouquinho sobre isso para a gente finalizar. E que é bem bacana também, né? Muitas pessoas ainda não têm conhecimento, mas é um projeto que completou esse ano 2 anos aqui na 6ª região. É um projeto onde os meninos são muito atuantes, muito participativos, é uma equipe de quase 30 profissionais em processo de formação, sendo um efetivo e um suplente de cada instituição. E as instituições que estavam com indicações em aberto, assim como aquelas que os alunos precisaram de substituição por motivos diversos, a gente solicitou e agora no sábado a gente vai dar posse. Esses alunos, eles têm o papel essencialmente de fazer essa ponte, essa aproximação
entre o CREFIT e o COFIT, né, o sistema, e as instituições de ensino, levando, abrindo esse diálogo dentro do ponto de vista deles, enquanto profissionais em processo de formação. Eles participam com a gente não só dos momentos de extensão, mas também dos eventos, né? A gente já tem muita visibilidade, eles recebem muitos elogios da participação deles dentro do processo, e a gente tem alunos que já ex-membros do CREFIT Ser Jovem, que já se formaram, inclusive foram convidados para participar, porque eles sempre mandam mensagens relatando a importância que foi para eles, para o processo de formação deles, ter essa oportunidade de participar aqui do conselho. Naizinha, vou perguntar em público, vou perguntar ao vivo, para a gente fazer pressão mesmo. Quais são as instituições de ensino superior que não tem ainda, que não mandaram aluno? A TEO mandou, a UES? A UFC está com a indicação em aberto. O UFC tem que mandar, aí vamos lá. A FAMEC está com a indicação em aberto. A UES da TO mandou? Qual? A USTO? Não, a doutora Érica está pactuando, a gente ainda está aguardando a indicação. É dia 22, que tiveram uma reunião. Quem mais? E a Unigrande, a Unigrande é a outra instituição que está em aberto. O UFC, o US, Unigrande e a FAMEC. Então tem 4 instituições de 25 que não estão participando, não estão mandando alunos. Peça ao coordenador para indicar 2 pessoas, o efetivo e o suplente, tá? Unigrande, FAMETRO, UFC e o US. A UFC sempre participa. É verdade. Né? A gente, é verdade, ressaltando a importância da participação de todas as instituições, né? Sem os representantes, a instituição ela não se faz ouvida, ela não se faz representada, isso fica muito aquém do trabalho que a gente está aqui desenvolvendo a nível regional. Reforçando, doutor Ricardo, que as instituições do interior, elas também têm essa representação, os alunos participam através da plataforma do Zoom, mesmo antes do projeto à distância, antes da pandemia ter sido aprovado, a gente já vinha buscando ferramentas à distância para trabalhar, e mesmo antes desse canal Zoom ser oficializado, né, como todos sabem, a gente também vinha fazendo reuniões à distância. Então, assim, a gente consegue vencer barreiras, aproveitando um aspecto muito positivo desse meio digital, que é essa questão da liberdade geográfica e também do aumento do alcance, né, uma vez que o nosso Ceará é tão extenso. Naizinha, o Lucas está fazendo uma lista de gente aí, tá? A FATESC está em aberto também, a FATESC agora é Pitágoras, na verdade. O Lucas está botando mesmo, a Uniateneu Antônio Bezerra também. É porque isso aqui a gente estava com indicações em aberto, né? E aí alguns estão em troca e a gente está aguardando a indicação, mas que está pendente mesmo foi só essas que eu citei inicialmente. Beleza, para eles ficarem sabendo também. Eu queria te agradecer, te dar os parabéns pelo CREFIT Jovem, te dei essa missão, você está cumprindo assim com maestria. Eu sabia que ia dar certo pelo teu perfil, maravilhoso. E queria parabenizar os alunos também do CREFIT Jovem, tá? A todos que passaram, a gente sempre teve grandes satisfações. Queria também parabenizar os projetos, tá, que estão sendo desenvolvidos lá dentro. Tá sendo surpreendente, o Instagram deles, tudo. Eu tô agradecido e maravilhado e orgulhoso de vocês todos, tá bom? A outra coisa pra gente finalizar, faltou só um minuto. Agradecer demais você ter aceitado essa missão, a da CIF, que só vai melhorar para todos nós, inclusive vai certamente inserir os alunos todos de uma forma ou de outra dentro da CIF e conscientizar nas universidades e faculdades deles lá dessa importância, viu? Obrigado mais uma vez. Considerações finais. Um abraço a todos, gratidão pelo convite, tamo junto, vamos junto, que a gente tem aí essa missão muito importante no processo de saúde de um país inteiro. Vamos começar aqui pela nossa região, vamos mudar, vamos romper de vez, vamos efetivar isso que já está tão teórico, mas a gente precisa aplicar isso na prática. Tamo junto. Beleza. Todos juntos a gente faz a força. Então, como a Cris bem lembrou aqui, agradecer a parceria de sempre do Conselho Federal, tá? Que tá um irmão, estamos sempre juntos. A vocês pelo desafio. Um grande beijo, boa noite a todos. Obrigadão. Um beijo a todos, boa noite. Tchau, tchau.